Imagine uma vida onde cada passo é guiado pelo Espírito Santo, onde suas orações encontram respostas e seu coração encontra paz. Esta noite, vou te mostrar o caminho para essa comunhão poderosa. Você já sentiu como se suas orações estivessem batendo em uma parede? Como se estivesse falando ao vento, mas ninguém estivesse ouvindo? Muitos de nós desejamos ouvir a voz de Deus, sentir sua presença, saber, sem sombra de dúvida, que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas a verdade é que o Espírito Santo está sempre falando. A questão é, estamos falando com Ele da maneira correta? Esta noite, quero compartilhar com vocês algo que pode mudar suas vidas. Falar com o Espírito Santo não é apenas sobre palavras, é sobre conexão, sobre entender como abordá-lo com a reverência, a fé e a expectativa que ele merece. É sobre ouvir tanto quanto falamos. É sobre alinhar nossas orações com a vontade de Deus, para que quando falarmos, o céu responda. Então eu pergunto, você está pronto para parar de falar com Deus e começar a falar com Ele? Está pronto para aprender como convidar o Espírito Santo para cada parte de sua vida de uma maneira que traga verdadeira transformação? Se sim, abra seu coração, aproxime-se e vamos descobrir juntos a maneira correta de falar com o Espírito Santo. Antes de começarmos, se você quer se conectar com o Espírito Santo, deixe um nos comentários e inscreva-se no canal. Fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Quando falamos com o Espírito Santo, a primeira e mais importante coisa que devemos entender é quem Ele é. Ele não é apenas uma força ou um sentimento, Ele é Deus em si mesmo. Ele é o Espírito do Deus vivo, a presença do Todo-Poderoso habitando entre nós e dentro de nós. E se realmente compreendermos essa realidade, isso muda tudo sobre a maneira como o abordamos. Pense nisso por um momento. Se você estivesse diante do trono de um rei poderoso, não se aproximaria dele de qualquer jeito. Você não entraria em sua corte e começaria a fazer exigências como se ele fosse seu servo. Não, você viria com respeito, com reverência, com a compreensão de que está diante de alguém maior que você. Quanto mais, então, devemos abordar o Espírito Santo com reverência e humildade. O problema hoje é que muitas pessoas perderam de vista a santidade de Deus. Vivemos em uma era em que as pessoas tratam a oração como uma conversa casual, algo para riscar de uma lista ou algo para fazer apenas quando precisam de algo. Mas o Espírito Santo não é apenas uma reflexão tardia. Ele não é apenas um ajudante quando estamos em apuros. Ele é Deus. E quando viermos diante dele, devemos fazê-lo com corações inclinados em humildade. Humildade não é se menosprezar, é reconhecer quem Deus é. É entender que não o controlamos, ele nos guia. Não o usamos, ele opera através de nós. Quando abordamos o Espírito Santo, devemos fazê-lo com uma atitude de rendição, reconhecendo que sua sabedoria é maior que a nossa, seus caminhos são mais altos que os nossos e sua presença é mais poderosa do que podemos imaginar. Uma das razões pelas quais muitos crentes lutam para ouvir o Espírito Santo é porque se aproximam dele com a postura errada. Eles vêm exigindo respostas, esperando que ele se encaixe em seus planos, em vez de se renderem aos dele. Mas o Espírito Santo não opera em nossos termos. Ele se move de acordo com a vontade do Pai. Se quisermos verdadeiramente nos comunicar com ele, devemos primeiro nos humilhar e reconhecer que ele está no controle. Considere por um momento a história de Moisés. Quando Deus apareceu para ele na sarça ardente, o que ele disse? Em Êxodo 3, versículo 5. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus estava ensinando a Moisés algo crucial. Antes que ele pudesse entrar em seu chamado, antes que pudesse falar em nome de Deus,
Ele precisava entender a santidade daquele com quem estava falando. O Espírito Santo não é diferente. Se quisermos ouvir sua voz, se quisermos ser guiados por ele, devemos primeiro tirar nossas sandálias. Devemos vir a ele com reverência, reconhecendo que ele é santo, que ele é digno e que estamos pisando em solo sagrado. Gostou dessa mensagem? Comente amém e clique no like. Não saia, porque o final deste vídeo tem algo especial para você. Agora, algumas pessoas podem dizer: mas Deus não é nosso amigo? A Bíblia não diz que podemos nos aproximar do trono dele com ousadia? Sim, absolutamente. Deus é um Pai amoroso. Ele nos convida a vir a ele, a derramar nossos corações diante dele. Mas ousadia não é o mesmo que arrogância. Confiança no amor de Deus não significa que o abordamos de maneira casual, sem reverência. Até mesmo Jesus, quando andou nesta terra, abordou o Pai com profunda reverência. Ele orava com um coração totalmente rendido à vontade de Deus, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o próprio Jesus demonstrou tal humildade diante do Pai, quanto mais devemos nós, quando falamos com seu Espírito? E aqui está algo poderoso. Quando abordamos o Espírito Santo com humildade e reverência, posicionamos-nos para ouvi-lo mais claramente. Veja, o orgulho é uma das maiores barreiras para ouvir de Deus. Quando estamos cheios de nós mesmos, quando pensamos que temos todas as respostas, quando exigimos que Deus se mova do nosso jeito e no nosso tempo, nossos corações se fecham para a sua voz. Mas quando nos humilhamos, quando reconhecemos que precisamos dele mais do que qualquer coisa, é quando o Espírito Santo se move de maneiras que nunca imaginamos. O Espírito Santo não está distante, ele não está em silêncio, ele está falando, ele está guiando, mas ele não competirá por nossa atenção. Se nossos corações estiverem cheios de orgulho, se estivermos muito ocupados com nossas próprias agendas, perderemos o que ele está dizendo. Mas se viermos a ele com um coração humilde, um coração que diz: Senhor, eu preciso de ti. Não posso fazer isso sozinho. Ensina-me, guia-me, corrige-me. Então, começaremos a ouvi-lo de maneiras que nunca pensamos ser possíveis. É por isso que em Tiago 4, versículo 6, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nos humilhamos diante do Espírito Santo, colocamos-nos em uma posição para receber sua sabedoria, sua direção e seu poder. Mas, se o abordarmos com arrogância, pensando que sabemos o que é melhor, nos encontraremos vagando em confusão espiritual. Eu me pergunto quantos de nós têm orado e se perguntado por que não receberam uma resposta, mas enquanto isso, nossos corações estiveram orgulhosos demais para ouvir. O Espírito Santo está falando, mas devemos estar dispostos a ouvir não apenas as coisas que queremos ouvir, mas a verdade que ele deseja revelar. Agora deixe-me tornar isso ainda mais pessoal. Quando foi a última vez que você realmente pausou antes de falar com Deus? Não apenas correu para a oração, não apenas recitou palavras por hábito, mas realmente parou para reconhecer com quem você estava falando? Quando foi a última vez que você começou sua oração com reverência, reconhecendo que estava entrando na presença do Todo-Poderoso? Veja, a oração não é apenas sobre palavras, é sobre postura. A postura do nosso coração determina se estamos ou não verdadeiramente nos comunicando com o Espírito Santo. Se viermos a ele com orgulho, ele nos resiste. Mas se viermos a ele em humildade, ele se aproxima. Esta noite, quero desafiá-lo. Antes de orar, antes de pedir algo a Deus, pause. Reserve um momento para reconhecer com quem você está falando. Deixe seu coração ficar quieto, reconheça sua santidade, aproxime-se dele com reverência. E quando você fizer isso,
começará a experimentar a presença do Espírito Santo de uma maneira que nunca experimentou antes. Se esta mensagem falar ao seu coração, escreva Glória a Deus nos comentários e se inscreva. Fique até o fim, há uma revelação esperando por você. Agora que entendemos a importância de abordar o Espírito Santo com reverência e humildade, há outra verdade essencial que devemos compreender se realmente desejamos nos comunicar com Ele. Devemos falar com Ele com fé e expectativa. Porque aqui está a realidade. A maneira como você aborda uma conversa depende do que você acredita sobre a pessoa com quem está falando. Se você fala com alguém, mas no fundo não acredita que ele está ouvindo, suas palavras serão vazias. Se você pede orientação a alguém, mas não confia que ele dará a resposta certa, você não seguirá adiante. E se você clama por ajuda, mas não tem certeza se a outra pessoa pode realmente ajudar, você não terá confiança na resposta dela. O mesmo é verdade com o Espírito Santo. Se você não acredita que ele o ouve, se não espera que ele responda, se não confia que ele é capaz e está disposto a guiá-lo, então suas orações carecerão de poder. As Escrituras nos dizem em Hebreus 11, versículo 6: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Isso significa que quando você fala com o Espírito Santo, deve acreditar que ele não apenas está presente, mas que está ativamente envolvido em sua vida. Você deve acreditar que ele está ouvindo, que ele está falando e que deseja guiá-lo. Muitas vezes, as pessoas oram, mas saem inalteradas. Elas clamam a Deus, mas seus corações estão cheios de dúvida. Elas pedem sabedoria ao Espírito Santo, mas no fundo questionam se ele realmente dará uma resposta. E quero lhe dizer algo: fé e dúvida não podem ocupar o mesmo espaço. Se você realmente quer ouvir o Espírito Santo, deve falar com confiança, esperando que ele responda. Pense na maneira como uma criança fala com um pai amoroso. Quando um menino pede algo a seu pai, ele não o faz com hesitação ou medo. Ele não se pergunta: será que meu pai está ouvindo? Não. Ele pede com ousadia, com expectativa, porque sabe que seu pai o ama. E mesmo que a resposta do pai não seja o que a criança esperava, ela confia que seu pai sabe o que é melhor. Esse é o tipo de fé que devemos ter quando falamos com o Espírito Santo. Algumas pessoas oram com uma atitude de incerteza. Elas vêm diante de Deus, mas suas palavras estão cheias de hesitação. Senhor, se estás ouvindo, se queres me ajudar, se estás disposto a me guiar, mas deixe-me dizer algo. O Espírito Santo não opera em ses. Ele está vivo. Ele está ativo. Ele já está trabalhando. A questão não é se ele está falando, mas se acreditamos que ele está falando. Jesus disse em Marcos 11, versículo 24, Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Isso não significa que conseguimos tudo o que pedimos. Não significa que Deus é uma máquina de vendas apenas esperando para nos dar o que queremos. Não. O que Jesus está dizendo é que quando oramos com fé, confiando que Deus está se movendo, podemos caminhar com confiança. Podemos confiar que o Espírito Santo está respondendo da maneira que é melhor para nós, mesmo que não vejamos isso imediatamente. A verdade é que muitas pessoas param de orar porque não veem uma resposta imediata. Elas oram uma vez, talvez duas, e quando nada muda, assumem que o Espírito Santo não está ouvindo. Mas a fé não é sobre resultados imediatos. É sobre confiança. É sobre saber que quando você fala com o Espírito Santo, ele o ouve e está trabalhando, quer você veja ou não. Há uma história no Antigo Testamento sobre um profeta chamado Daniel. Daniel orou e jejuou
buscando uma resposta de Deus, mas por 21 dias nada aconteceu. Nenhum sinal, nenhuma resposta. Parecia que o céu estava em silêncio. Mas o que Daniel não sabia era que desde o primeiro dia em que orou, Deus já havia enviado uma resposta. Havia oposição espiritual, atrasando a resposta. Mas Deus já havia se movido. E no 21º dia, a resposta finalmente chegou. Quero que você pense nisso. E se Daniel tivesse parado de orar no 10º dia? E se ele tivesse desistido no 15º dia, assumindo que Deus não estava ouvindo? Ele nunca teria recebido sua resposta. Mas porque ele orou com fé e expectativa, porque continuou buscando o Senhor, ele viu o cumprimento de sua oração. Antes de mergulharmos, comente se você quer ouvir a voz do Espírito Santo. Curta, inscreva-se e não perca o final surpreendente deste vídeo. Quantos de nós oramos por algo, mas porque não vimos uma resposta imediatamente, assumimos que o Espírito Santo não estava se movendo? Quantos de nós desistimos cedo demais, quando o tempo todo Deus estava trabalhando nos bastidores? Quando você fala com o Espírito Santo, você deve acreditar, não apenas esperar, mas verdadeiramente acreditar que Ele está respondendo. Fé não é sobre conseguir tudo o que pedimos. É sobre confiar que Deus sabe o que é melhor. Quando você ora, às vezes a resposta será sim, às vezes será não, e às vezes será espere. Mas se você confiar que o Espírito Santo está guiando você, se esperar que Ele responda da melhor maneira possível, então você não sairá da oração desencorajado, você sairá com paz, sabendo que o Espírito de Deus está trabalhando em seu favor. E deixe-me dizer algo mais. Fé e expectativa não são apenas sobre as palavras que você ora, mas sobre como você vive depois de orar. Se você pede orientação ao Espírito Santo, mas continua agindo como se estivesse no controle, você realmente acredita que Ele o conduzirá? Se você pede sabedoria a Ele, mas ignora a direção que Ele dá, você está realmente esperando que Ele responda? Fé não é apenas sobre palavras, é sobre ação. Imagine um homem que ora por chuva, mas depois de orar, não carrega um guarda-chuva. O que isso diz sobre sua crença? Diz que, no fundo, ele não espera realmente que Deus responda. Mas a pessoa que ora por chuva e depois se prepara para ela, essa é a pessoa que acredita. Quando você fala com o Espírito Santo, não apenas ore, prepare-se. Não apenas peça, espere. Caminhe em fé, sabendo que Ele está se movendo, mesmo quando você não pode ver. Quero desafiá-lo esta noite. Da próxima vez que você falar com o Espírito Santo, faça-o com fé, com expectativa. Não apenas jogue palavras ao vento, imaginando se Ele está ouvindo. Fale com confiança, ore com confiança. E então caminhe, sabendo que o Espírito de Deus já está trabalhando em sua vida. Já falamos sobre abordar o Espírito Santo com reverência e humildade. Falamos sobre orar com fé e expectativa. Mas há algo mais. Algo absolutamente crítico que muitas pessoas ignoram quando tentam se comunicar com o Espírito Santo. Muitas pessoas oram, mas nunca param para ouvir. Elas despejam seus pedidos, clamam por orientação, pedem ajuda, mas no momento em que dizem amém, voltam direto para suas vidas diárias. Elas nunca reservam tempo para ficar quietas. Elas nunca esperam para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Deixe-me perguntar algo. Se você tivesse uma conversa com um amigo e fizesse todo o discurso, nunca dando a ele a chance de responder, isso seria uma conversa real ou apenas um monólogo? Comunicação é uma via de mão dupla. E se realmente acreditamos que o Espírito Santo fala, então, por que não reservamos tempo para ouvir? Algumas pessoas dizem, eu nunca ouço o Espírito Santo falar. Mas a verdadeira questão é, você está realmente ouvindo? Você está silenciando seu coração?
Você está criando espaço para a voz dele? Porque deixe-me dizer algo. O Espírito Santo está sempre falando. Ele está sempre guiando. O problema nunca é que ele está em silêncio. O problema é que estamos distraídos demais para ouvir. Vivemos em um mundo cheio de ruído. Desde o momento em que acordamos, nossas mentes são inundadas com distrações. Nossos telefones, nossas agendas, nossas responsabilidades, nossas preocupações. Corremos de uma coisa para outra, constantemente preenchendo o silêncio com algo. E no meio de tudo isso, esperamos ouvir a voz de Deus. Deus não compete por sua atenção. Ele não grita sobre o ruído. O Espírito Santo fala em uma voz suave e tranquila, e se você quiser ouvi-lo, deve estar disposto a ficar quieto. Pense em Elias. A Bíblia nos diz que Elias estava desesperado para ouvir de Deus, então ele esperou. Primeiro veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. E finalmente, depois que todo o ruído passou, veio um sussurro gentil, e essa era a voz de Deus. Eu me pergunto quantos de nós estamos esperando que Deus fale no vento, no terremoto ou no fogo. Esperamos que Ele grite suas instruções, que torne sua orientação óbvia. Mas o Espírito Santo não fala através do caos. Ele fala na quietude. E se nunca estivermos quietos, nunca o ouviremos. Quer transformar sua vida espiritual? Deixe um like, comente "Eu creio" e inscreva-se. Fique até o último segundo para uma mensagem que vai mudar tudo. Alguns de vocês têm orado por direção. Vocês têm pedido ao Espírito Santo que os guie, que mostre o que fazer. Mas vocês reservaram tempo para ficar quietos? Silenciaram as distrações? Criaram espaço para ouvi-lo? Veja, ouvir o Espírito Santo requer disciplina, requer intencionalidade. Significa reservar tempo em seu dia, não apenas para orar, mas para ficar na presença dele. Significa desligar o ruído, afastar-se das distrações e dizer: Senhor, estou aqui. Fala e eu ouvirei. O Espírito Santo fala de diferentes maneiras. Às vezes, ele fala através das Escrituras. Quando você abre sua Bíblia, não são apenas palavras em uma página. É a palavra viva e respirante de Deus, e quando você a lê com um coração aberto, o Espírito Santo iluminará a verdade para você. Ele destacará versículos que falam diretamente à sua situação. Ele lembrará você de passagens que trazem sabedoria e correção. Mas se você nunca abre sua Bíblia, como pode esperar ouvi-lo? Outras vezes, o Espírito Santo fala através de um impulso interior, uma sensação de paz ou convicção. Você já esteve prestes a tomar uma decisão e no fundo do seu espírito sentiu-se inquieto? Isso foi o Espírito Santo. Ou talvez você estivesse seguindo o seu dia e de repente um nome veio à sua mente, alguém por quem você precisava orar ou entrar em contato. Isso foi o Espírito Santo. Mas aqui está a chave. Se você ignorar sua voz por tempo suficiente, eventualmente não a reconhecerá mais. Quanto mais você ouve, mais clara sua voz se torna. Mas quanto mais você o ignora, mais silencioso ele parece, não porque ele para de falar, mas porque seu coração se torna insensível. É por isso que a obediência é tão importante. Quando o Espírito Santo fala, você deve responder. Quando ele o convence de algo, não o ignore. Quando ele o incita a agir, não hesite. Porque quanto mais você obedece, mais você ouvirá. E quanto mais você ignora, mais difícil será reconhecer sua voz. Havia um homem que queria desesperadamente ouvir de Deus. Ele orava e orava, pedindo ao Espírito Santo para falar. Mas quando o Espírito falou, dizendo-lhe para fazer algo simples, algo pequeno, ele ignorou. Ele achou que era insignificante demais. Ele queria uma grande revelação, algo dramático. Mas o que ele não percebeu
foi que a obediência nas pequenas coisas leva a uma revelação maior. Se você não ouvir nas pequenas coisas, por que Deus confiaria a você uma direção maior? Alguns de vocês estão pedindo clareza, mas o Espírito Santo já deu uma resposta. Vocês simplesmente não obedeceram ainda. Alguns de vocês estão esperando por uma nova palavra de Deus, mas Ele ainda está esperando que vocês ajam na última palavra que Ele deu. Ouvir não é apenas sobre escutar, é sobre responder, é sobre confiar. E deixe-me dizer algo: quanto mais você ouve, mais pessoal se torna seu relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando você começa a reconhecer sua voz, quando começa a seguir sua liderança, você experimentará uma proximidade com Ele que nada mais pode substituir. Imagine andar pela vida com o Espírito Santo como seu guia constante, sabendo que a qualquer momento Ele pode sussurrar direção ao seu coração. Imagine ter um relacionamento tão profundo com Ele que você não precisa questionar se é sua voz. Você simplesmente sabe. Isso é possível quando você aprende a ouvir. E deixe-me dizer, quando você realmente começa a ouvir o Espírito Santo, Ele o conduzirá a coisas que você nunca esperava. Ele o guiará de maneiras que esticarão sua fé. Ele lhe dará sabedoria que vai além da compreensão humana. Ele falará paz em suas tempestades e clareza em sua confusão. Mas você deve estar disposto a desacelerar. Você deve estar disposto a esperar. Já falamos sobre abordar o Espírito Santo com reverência e humildade. Falamos sobre falar com Ele com fé e expectativa. Falamos sobre a importância de ouvir, de criar espaço para sua voz, de estar quieto o suficiente para ouvir seu sussurro. Mas há mais uma coisa, algo que une tudo isso, algo que determinará se realmente andamos em comunhão com o Espírito Santo. Devemos estar dispostos a obedecer. Porque aqui está a verdade. De que adianta ouvir do Espírito Santo se não estamos dispostos a seguir onde ele nos leva? De que adianta pedir orientação se recusamos a trilhar o caminho que ele coloca diante de nós? Muitas pessoas querem ouvir de Deus, mas só querem ouvir o que é confortável. Elas querem direção, mas só se ela se alinha com seus próprios planos. Elas querem a voz do Espírito Santo, mas não querem se render à sua vontade. Mas deixe-me dizer algo. Você não pode ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo se não está disposto a obedecê-lo. Você não pode experimentar seu poder se está constantemente resistindo à sua liderança. O Espírito Santo não fala para nos entreter. Ele fala para nos transformar. E se recusarmos obedecer, nunca andaremos na plenitude do que Ele tem para nós. Pense na história do jovem rico. Ele veio a Jesus, ansioso por direção, perguntando: "O que devo fazer para herdar a vida eterna?" E Jesus lhe disse, em Mateus 19, versículos 21 e 22, "Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me." Jesus não estava dizendo isso porque a riqueza é ruim. Ele estava testando seu coração. Ele estava dizendo: "Você está disposto a me obedecer, mesmo que isso custe algo?" E a Bíblia diz que o jovem foi embora triste, porque não estava disposto a abrir mão do que o prendia. Eu me pergunto, quantos de nós temos nos afastado do que o Espírito Santo nos chamou a fazer porque era desconfortável, porque exigia sacrifício, porque significava abrir mão de algo que não estávamos prontos para abandonar? Obediência é a chave para andar em sintonia com o Espírito Santo. Quanto mais você obedece, mais claramente ouvirá sua voz. Quanto mais você se submete à sua liderança, mais poderosamente ele se moverá em sua vida. Mas quando você resiste a ele, quando ignora seus impulsos, quando adia o que ele está chamando você a fazer, seu coração se endurece
e sua voz se torna mais fraca. É por isso que as Escrituras dizem em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19: Não apaguem o espírito. Porque cada vez que dizemos não a ele, cada vez que ignoramos aquele puxão em nossos corações, cada vez que adiamos a obediência, estamos apagando a chama de sua presença em nossas vidas. E deixe-me dizer, obediência atrasada ainda é desobediência. Quando o Espírito Santo fala, ele não está nos dando sugestões, ele está nos dando instruções. E nossa resposta deve ser imediata e completa. Alguns de vocês têm pedido direção ao Espírito Santo, mas ele já deu uma resposta. Vocês simplesmente não obedeceram ainda. Alguns de vocês estão esperando por uma nova palavra, mas Deus ainda está esperando que vocês ajam na última palavra que ele deu. Deixe-me dizer algo. O Espírito Santo não revela toda a jornada de uma vez. Ele nos dá o próximo passo. E se recusarmos dar esse passo, ele não nos dará outro. Pense em Abraão. Deus lhe disse em Gênesis 12, versículo 1: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não deu a ele o quadro completo. Ele não traçou todo o plano. Ele simplesmente disse: vá. E Abraão obedeceu. Ele não esperou por mais detalhes, não discutiu. Ele deu um passo em fé, confiando que, enquanto caminhasse em obediência, Deus revelaria o resto. E por causa dessa obediência, Abraão se tornou o pai de muitas nações. Alguns de vocês estão esperando pelo plano completo antes de obedecer, mas o Espírito Santo não funciona assim. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você dê um passo em fé, sabendo que ele o guiará um passo de cada vez. Mas a obediência não é apenas sobre as grandes coisas, é também sobre as pequenas coisas. Algumas pessoas pensam que o Espírito Santo só fala quando se trata de grandes decisões de vida. Mas deixe-me dizer, ele está falando todos os dias. Ele está guiando você nas pequenas coisas, incentivando-o a falar vida em vez de fofoca, levando-o a perdoar em vez de guardar rancor, conduzindo-o a alcançar alguém que precisa de encorajamento. E deixe-me perguntar, você está obedecendo nesses momentos? Porque se você não é fiel nas pequenas coisas, como pode esperar que o Espírito Santo confie a você coisas maiores? Jesus disse em Lucas 16, versículo 10: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você ignora a liderança do Espírito nas pequenas áreas de sua vida, você lutará para ouvi-lo nas grandes decisões. Mas se você desenvolver um coração de obediência nos momentos diários, começará a reconhecer sua voz com maior clareza. E deixe-me dizer, obediência ao Espírito Santo nem sempre é fácil. Ela exigirá que você saia da sua zona de conforto. Exigirá que você vá contra a maneira de pensar do mundo. Às vezes, significará abrir mão de coisas que você valorizava. Às vezes, significará dar um passo de fé quando você não tem todas as respostas. Às vezes, significará confiar em Deus, mesmo quando não faz sentido. Mas deixe-me dizer, não há lugar mais seguro do que estar na vontade de Deus. Não há alegria maior do que andar em sintonia com o Espírito Santo. Depois de ouvir a mensagem poderosa sobre como falar corretamente com o Espírito Santo, meu coração está cheio de gratidão e reflexão. Essa mensagem não é apenas um discurso, é um convite para transformar nossa vida espiritual, para nos conectarmos com Deus de uma maneira mais profunda e verdadeira. No Brasil, onde a fé é um pilar em tantas comunidades, essa mensagem ressoa como um chamado à ação, um lembrete de que Deus está sempre presente, mas precisamos aprender a nos aproximar dele com reverência, fé, expectativa, escuta e obediência. Cada palavra dita nesta mensagem
parece um sopro do próprio Espírito Santo, guiando-nos para uma relação mais íntima com Deus, algo que, em nossa cultura vibrante e apaixonada, toca profundamente nossas almas. O primeiro impacto que senti foi a importância de abordar o Espírito Santo com reverência. No Brasil, onde a espiritualidade muitas vezes se mistura com celebrações calorosas, como as festas de São João ou o fervor das missas carismáticas, é fácil esquecer que Deus é santo. A mensagem me fez refletir sobre como, às vezes, oro de maneira casual, como se fosse apenas uma conversa qualquer. Mas o Espírito Santo não é um amigo comum, ele é Deus. Isso me desafiou a mudar minha postura. Quando oro, agora quero pausar, reconhecer sua santidade e me aproximar com humildade. Em nossa cultura, onde respeitamos os mais velhos e autoridades com gestos de carinho e deferência, por que não aplicar essa mesma reverência ao Espírito Santo? Essa lição me ensinou que para ouvir Deus, preciso silenciar meu orgulho e abrir meu coração para sua majestade. A segunda lição que marcou meu coração foi a necessidade de falar com o Espírito Santo com fé e expectativa. No Brasil, somos um povo de esperança, sempre acreditando em dias melhores, seja torcendo pelo nosso time de futebol ou enfrentando desafios com resiliência. Mas às vezes, oro com dúvida, como se Deus não estivesse realmente ouvindo. A mensagem me lembrou de Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mudou minha perspectiva. Agora, quando oro, quero fazê-lo com a mesma paixão que mostramos em nossas celebrações, com a certeza de que o Espírito Santo está ouvindo e agindo. Por exemplo, quando enfrento um problema no trabalho ou na família, em vez de orar com hesitação, vou orar com confiança, esperando que Deus me guie, mesmo que a resposta não seja imediata. Essa fé me dá paz, algo que nós, brasileiros, buscamos em meio à correria do dia a dia. Outro ponto que me tocou profundamente foi a importância de ouvir o Espírito Santo. Em nossa cultura, amamos conversar, compartilhar histórias e estar rodeados de barulho, seja na música alta de um churrasco ou nas conversas animadas em família. Mas a mensagem me desafiou a criar espaço para o silêncio. O Espírito Santo fala em uma voz suave, como um sussurro. E se eu estiver sempre distraído com o celular ou as preocupações, como poderei ouvi-lo? Essa lição me levou a reservar momentos do meu dia para ficar quieto. Talvez antes de dormir ou pela manhã, quando o sol nasce sobre as montanhas de Minas Gerais ou as praias do Rio. Nessas pausas, abro minha Bíblia ou simplesmente fico em silêncio, pedindo ao Espírito Santo que fale. Recentemente, comecei a perceber pequenos sinais, uma paz inesperada, um versículo que parece escrito para mim, e isso fortaleceu minha conexão com Deus. Por fim, a mensagem sobre obediência foi um divisor de águas. No Brasil, somos movidos por paixão, mas às vezes hesitamos em obedecer quando Deus nos chama para algo desconfortável. A história de Jonas, que fugiu de Deus, me fez pensar em quantas vezes evitei um chamado do Espírito Santo. Talvez perdoar alguém, ajudar um vizinho ou mudar um hábito. A mensagem me ensinou que obediência, mesmo nas pequenas coisas, é a chave para uma vida guiada por Deus. Por exemplo, outro dia, senti um impulso de ligar para um amigo que estava passando por dificuldades. Antes, eu poderia ignorar esse sentimento, mas agora sei que era o Espírito Santo falando. Obedeci, e nossa conversa trouxe encorajamento para ele e para mim. Essa obediência diária está transformando minha vida, tornando-me mais sensível à voz de Deus. As lições dessa mensagem têm aplicações práticas para todos nós. Primeiro, devemos orar com reverência, como se estivéssemos entrando em um terreiro sagrado.
como fazemos ao visitar uma igreja histórica em Ouro Preto. Segundo, devemos orar com fé, como a torcida que acredita na virada do time no último minuto. Terceiro, precisamos ouvir, reservando tempo para o silêncio, como quando paramos para apreciar o som do mar em Copacabana. E, finalmente, devemos obedecer, mesmo quando é difícil, como quando ajudamos um estranho em uma enchente no Nordeste. Essas práticas nos conectam ao Espírito Santo, trazendo paz, direção e propósito. Em nossa cultura brasileira, onde a fé é expressa com emoção e comunidade, essas lições nos chamam a viver uma espiritualidade mais profunda. Não se trata apenas de ir à igreja ou cantar hinos, é sobre viver cada dia guiado pelo Espírito Santo. Quando oro agora, penso nas palavras de Jesus em Marcos 11:24, crendo que recebo o que peço. Quando ouço, penso em Elias, esperando o sussurro de Deus. E quando obedeço, lembro de Abraão, dando passos de fé sem ver o quadro completo. Essas lições estão mudando minha vida. E acredito que podem mudar a sua também. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Clique no botão de like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o Espírito Santo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de inspiração. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como você sentiu a presença de Deus hoje. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de fé e transformação para todo o Brasil.